Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Abra aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 19. As crianças também estão aqui conosco hoje. Mateus 19, nós vamos ler a partir do versículo de número 13 e vamos concluir, então, o capítulo de número 19. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhes disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Vamos orar? Sem essa tua palavra, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça, direção e favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, possamos ser cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade, para que em nome de Jesus possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa toda a tua igreja, nos conduz para que haja plena compreensão a respeito daquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite. Do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, Senhor, nós oramos para que o Senhor conduza essa igreja. Pai amado, nós oramos e em nome de Jesus repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor, e toda preocupação com as coisas lá fora. Pai amado, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite apenas a Tua Palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós falamos no culto passado, no domingo passado, na verdade, que Jesus estava agora aqui na região da Judéia, está no território da Judéia. E mais uma vez, nós ainda estamos naquele contexto onde Jesus estava ali com uma multidão ali que o procurava. O contexto aqui ainda é o mesmo contexto onde Jesus ensinou as pessoas acerca de família, casamento e divórcio, que nós ouvimos aqui por meio da palavra do Senhor no domingo passado. E é nesse mesmo contexto, então, que Jesus vai passar a ensinar acerca das crianças. Se antes
Jesus havia ensinado ali como resposta à indagação dos fariseus, agora Jesus vai passar a ensinar como resposta ao comportamento inadequado dos seus próprios discípulos. Nós, então, vamos perceber que Jesus vai nos trazer aqui mais um ensino precioso. É interessante a ordem com que Mateus, Marcos e Lucas também trazem aqui esses textos, porque nós acabamos encontrando aqui as coisas mais ou menos da seguinte forma no capítulo 19. Ensino de Jesus acerca de casamento, depois ensino de Jesus acerca de crianças, depois ensino de Jesus a respeito de bens, né? Ou a respeito de posses, dinheiros, finanças, né? Então, é meio que alguns teólogos apontam como que se Jesus estivesse nos dando um caminho aqui de instrução. Família, né? Casamento, filhos e bens. Como se nós não pudéssemos, então, quebrar essa ordem aí de prioridades na nossa vida, para que nós possamos caminhar com Ele, vivendo aí, glorificando ao seu nome. Mas, meus irmãos, como eu disse a vocês, nosso tema nessa noite é, então, o amor de Jesus pelas crianças e também o amor do homem pelo dinheiro. Um vai ser demonstrado aqui por Jesus, para que nós possamos, então, ter o exemplo. O outro vai vir de um homem que traz um mau exemplo e que vai ser, então, repreendido ali de alguma forma por Jesus e que vai nos trazer um ensino também a respeito da questão do dinheiro. O primeiro trecho aqui para nós, e o primeiro ensino para nós, está aí do versículo 13 até o versículo de número 15, onde nós vamos ver justamente o amor de Jesus pelas crianças. Nós vemos agora que, no meio dessa multidão, algumas pessoas tinham trazido, então, crianças até Jesus. O texto diz: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhe impusesse as mãos e orasse por elas. Depois de quê? Depois do ensino de Jesus acerca de casamento. Depois do ensino de Jesus que veio como resposta ali, então, à indagação dos fariseus, as pessoas começaram, então, a trazer crianças até Jesus, para que Jesus pudesse, então, impor as mãos e orar por elas. Era algo meio que comum no meio dos judeus, que as crianças fossem levadas aos rabinos, para que os rabinos pudessem, então, orar por elas, para que os rabinos pudessem, então, abençoar a vida dessas crianças. Por isso, então, nós temos aqui a ideia de que há um respeito sobre Jesus enquanto mestre, um respeito colocado aqui sobre Jesus enquanto alguém que ensinava verdadeiramente aquele povo. Então, as crianças estão sendo levadas até Jesus. E os pais, ou responsáveis por essas crianças, estão acreditando que a bênção de Jesus certamente faria bem a essas crianças. Tanto às suas almas, mas provavelmente também às suas próprias, a própria saúde de cada um. Nós sabemos que muitas pessoas eram levadas até Jesus para que fossem curadas. Sabemos também que as crianças têm também, né, a exemplo de qualquer outra pessoa, as suas enfermidades. Então é provável que algumas dessas crianças tenham sido levadas até Jesus também para que Jesus pudesse orar e pudesse também trazer cura sobre a vida delas. Certo é, meus irmãos, que os discípulos passaram então a repreender as pessoas que traziam as crianças até Jesus. Provavelmente por imaginar que essa seria a ideia de Jesus sobre isso. Que Jesus, de alguma forma, se incomodasse, então, com a presença daquelas crianças. Embora, meus irmãos, no momento recente, nós vimos aí no capítulo de número 18, Jesus já havia apresentado ali o seu pensamento acerca das crianças. O quanto Jesus mostrou que era desprezível aquele que acabasse, então, também desprezando esses pequeninos. Jesus deixou bem claro ali que não era essa, então, a sua intenção. Não era esse o seu pensamento acerca das crianças. Pelo contrário, Jesus valorizava, então, a presença das crianças. E Jesus valorizava, então, o ensino que era necessário que dessem a elas. Mas os discípulos aqui não compreenderam. Nós vemos, então, aqui nessa cena, 3 tipos de pessoas. Primeiro são aqueles que levam as crianças até Jesus. O texto nos diz que trouxeram crianças
até Jesus. Ou seja, as crianças não foram sozinhas. As crianças, provavelmente algumas até de colo, e outras provavelmente também um pouco maiores aqui, foram levadas até Jesus. As crianças, meus irmãos, devem ser levadas até Jesus. Embora nós possamos compreender que algumas vão poder, em algum momento, tendo contato com o Evangelho, se dispor a ir até Jesus. Nós temos um papel claro, colocado aqui pelo Evangelho, de que nós precisamos levar as crianças até Jesus. Ou seja, nós não podemos deixá-las à mercê de um vento, à mercê de uma onda, à mercê da sua própria vontade para ir até Jesus. Nós precisamos levá-las até Jesus. Aqui, meus irmãos, nós então percebemos que os pais, por exemplo, não podem ser negligentes com relação às crianças. Elas devem ser levadas a Cristo. Quando vem aqui o pastor, quando vem aqui os líderes do ministério infantil, quando vem aqui os professores de escola bíblica, para dizer para você, traga as crianças para a igreja, traga as crianças para a igreja, traga as crianças para a igreja. Não é porque nós estamos sendo mais um monte de chatos, querendo colocar ordem sobre a sua vida, mas é porque a palavra de Deus deixa claro que nós temos essa responsabilidade, que os pais têm essa responsabilidade. Nós precisamos levar as crianças a Cristo. É claro que nós podemos e devemos fazer isso em casa, mas imagine, meus irmãos, que um pai, uma mãe, que não leva os seus filhos à igreja para aprender sobre Jesus, para cultuar o nome de Jesus, para caminhar com a igreja de Jesus, fará isso em casa? Fará com tanta vontade, fará com tanto desejo, fará com tanta presteza, fará com tanto conhecimento, se não se dispõe a levar à igreja? No mínimo, meus irmãos, um pai que não está levando a sua criança à igreja, no mínimo, se está fazendo o ensino em casa, está fazendo, provavelmente, um ensino, pelo menos em parte, errado. Porque já está ensinando de cara essa criança que é possível servir a Deus, amar a Deus e não se relacionar com a igreja de Deus. Está ensinando essa criança que ela pode amar a Cristo, louvar a Cristo e não se relacionar com o corpo de Cristo. Então, no mínimo, e eu duvido muito que haja pais que consigam fazer isso com tanta intensidade, mas no mínimo, se dermos aí o benefício da dúvida, esses pais estão ensinando de uma maneira equivocada aos seus filhos. Porque faz parte do ensino, certamente, meus irmãos, o exemplo. Faz parte do ensino, certamente, a caminhada juntos. Então nós vemos aqui pessoas que estão indo, levando as crianças até Jesus. E para que possamos levá-las até Jesus, nós precisamos ir junto. Para que possamos levá-las até Jesus, para que elas reconheçam que Jesus tem valor, é necessário que nós possamos, então, demonstrar que Ele tem verdadeiramente esse valor. E o senhor não teve que fazer, inventou de dar um cachorrinho para os meninos. Eu morro de medo de cachorro. Mas ele deu uma dica. E disse, pastor, para esse cachorro não lhe morder quando estiver grande, o senhor tem que se aproximar dele. E tem que cheirar o senhor. E eu estou tentando de todo o meu coração que esse cachorro me cheire para não me morder quando ele estiver maior. Meus irmãos, há pessoas que querem que os seus filhos, quando cresçam, caminhem nos caminhos do Senhor. Mas, muitas vezes, têm criado seus filhos sem cheiro de igreja, sem cheiro de povo de Deus. Na caminhada, vão lá eles longe da igreja, vêm esporadicamente, ouvem a palavra esporadicamente. Os meninos não conseguem nem se acostumar com os trabalhos da igreja que envolvem as crianças, não conseguem muitas vezes nem formar amizades, porque não caminham com a igreja. Mas depois os pais querem que os filhos simplesmente possam viver com a igreja. E, meus irmãos, não é assim. É necessário que as crianças cheirem a igreja, sintam cheiro de igreja, caminhem com a igreja,
com o corpo de Cristo, com seus benefícios, com as suas bondades, com seus acréscimos e ensinos, mas também com seus defeitos. Porque quando nós caminhamos com o corpo de Cristo, nós podemos chegar em casa e se o filho perguntar, papai, mamãe, eu vi tal coisa, não foi muito legal, eu fiquei sabendo de tal coisa, você vai poder ensinar o seu filho a respeito daquilo que não é bom, também a respeito daquilo que é errado, e também a continuar amando a igreja, mas é preciso ter cheiro de igreja. É preciso ter cheiro de povo de Deus. Faça esforço, se empenhe. Para muitos não é fácil. Às vezes pela situação da própria criança, às vezes porque você quer desempenhar um ministério na igreja, e a gente sabe que não é fácil. Mas é assim, meus irmãos. Eu vi a Alice agora há pouco vindo aqui, pegar aqui de baixo, aqui perto da minha perna. E eu digo a vocês que agora com ela, a gente já nem viveu isso tanto. Na época da Sofia, preguei algumas vezes que a Sofia correndo aqui embaixo de mim, que a Neuza saía mais, ia para trabalho de missões, e às vezes não estava na igreja no final de semana, e eu ia pregar para os jovens, aí a Sofia e o João ficavam lá, por um tempo alguns até seguravam, depois já não conseguia segurar mais, mas já estava lá. Em buscar servir ao Senhor, é fácil, é perfeito? Não, nenhum deles. Mas, meus irmãos, o que depende de nós, nós precisamos fazer, amém? Não tem os seus filhos na casa de Deus. Aqui a gente está com uma bênção, né? Uma unção maravilhosa aí, né? De as mulheres aparecendo grávidas, os pais aprendendo aí que a gente tem que ser mais responsável. Vou fazer um convênio aí com alguma montadora de carro para a gente comprar carro grande para todos os homens, para todo mundo ter muito filho. Carro aí de 7, 10 lugares, vamos aumentar esse negócio. Mas, meus irmãos, vale de nada se nós não tivermos empenho por instruir as nossas crianças a caminhar junto com o Senhor. Então, nós precisamos seguir levando elas para junto de Cristo. Tem um outro grupo aqui, é o grupo daqueles que demonstram aqui dureza no seu coração, impedindo as crianças de irem até Cristo. Eles aqui, meus irmãos, não consideram as crianças importantes, por isso queriam impedir que elas chegassem até Jesus. Mas isso nós não devemos fazer. Esse não é o nosso papel. Jesus já havia ensinado isso no capítulo 18. Falou do quão sério era o problema de alguém fazer com que um desses pequeninos não chegasse até ele. Melhor seria colocar amarrado uma pele de moinho no pescoço e se lançar na água do que afastar um dos pequeninos da sua presença. Mas nós podemos, meus irmãos, afastar as crianças de Cristo de algumas formas. Primeiro, o comodismo. Porque estamos acomodados. Estamos acomodados e não nos dispomos a levar as crianças até Jesus. Achamos que eles têm tempo demais para buscar o Senhor. Achamos que um dia eles vão poder se ajeitar. Achamos que podemos deixá-los dormir mais um domingo até mais tarde. Achamos que podemos deixá-los em casa no domingo à noite. Achamos que podemos, ao longo da semana, deixá-los à vontade com seus desenhos e jogos do que fazer um culto doméstico, ensiná-los a palavra de Deus. E nos acomodamos. Nos acomodamos. E não fazemos, então, aquilo que deve ser feito. Outros mantêm as crianças longe de Jesus por negligência. Pessoas que negligenciam o levar as crianças até Jesus. Simplesmente as desprezam. Simplesmente acham que elas não são importantes para o reino. Há pessoas assim, meus irmãos, que acham que as crianças não são tão importantes porque não são dizimistas. Igrejas que não investem nas crianças. Ou, quando investem pensando nos pais. Investem pensando que se as crianças forem bem cuidadas, acolhidas, e tem um espaço na igreja próprio para elas, os pais ficarão e trarão os seus dízimos e lotarão as igrejas. Meus irmãos, isso é negligência. Porque se você for para uma igreja assim, nós louvamos a Deus porque não temos uma igreja assim, mas se você for para uma igreja assim,
onde a palavra de Deus, onde o ensino do Senhor é negligenciado às crianças, fatalmente, nós veremos um raquitismo espiritual. Crianças que não se alimentarão da palavra de Deus. E quando a igreja é assim, certamente os pais também serão assim. Se a igreja não se preocupa com a palavra de Deus às crianças, se o trabalho com as crianças é apenas um reservatório, ali um depósito para as crianças ficarem ali enquanto os pais cultuam o Senhor, certamente essa igreja não se preocupará com pais que precisam levar a palavra de Deus às crianças, com líderes que são treinados e preparados para ensinar a palavra de Deus às crianças. Isso é negligência. E assim nós também estamos afastando as crianças de Jesus, fazendo como esses discípulos aqui, que repreendiam aqueles que tentavam aproximar as crianças de Jesus. Nós não podemos ser assim. Mas há aqueles também que afastam as crianças de Jesus por simplesmente falta de compreensão espiritual. Pessoas que não aprenderam, que não foram ensinadas assim, que não observaram isso biblicamente. E, meus irmãos, infelizmente, essa ainda é uma realidade muito grande nas igrejas. Nós louvamos a Deus, porque aqui nós temos a oportunidade de nos dedicarmos a ensinar os pais a respeito da necessidade que eles têm de conduzir os seus filhos. Porque a igreja participa, faz parte desse trabalho, é peça importante também. Mas se os pais não contribuem, se os pais não ajudam, se os pais não são ensinados a respeito da importância disso, eles não vão cumprir o seu papel. Então, louve a Deus, porque nós estamos em uma igreja que nos ensina o quanto isso é importante. E louvamos a Deus porque muitos pais aqui dessa igreja, muitos estão aqui hoje, já puderam nos confidenciar disso, a mudança do seu pensamento em relação ao ensino das suas crianças. E tem mudado essa realidade. Tem tirado mais seus filhos da TV, do celular, dos jogos. Tem parado de negligenciar o tempo com as crianças. E tem passado a ensinar dentro de casa. Então isso é muito importante. Porque pessoas afastam as crianças de Cristo por conta dessa sua negligência. Jesus, meus irmãos, encorajou aqui, então, pais e as próprias crianças a chegarem até ele. Veja o versículo 14. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus encorajou: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. Encorajou aqui também com isso as próprias crianças, que certamente, meus irmãos, talvez no primeiro momento ali, ficaram até assustadas, porque haviam homens adultos, aqueles que dominavam, dizendo assim: não, tirem elas daqui. Pense que uma criança, então, deve ficar no meio de uma situação dessa, amedrontada, vindo ali com o pai, com o responsável, vindo até Jesus. E aí, de repente, alguém começa a tirar essa criança, essas crianças ficaram certamente assustadas. Não, esse aqui não é um ambiente para mim. Mas quando Jesus encoraja e diz: deixe vir a mim, essas crianças dizem: então, esse homem aí é alguém que nos quer perto. Então nós somos encorajados a levar as crianças até Jesus. Elas precisam entender: Jesus as quer por perto. E nós precisamos fazer isso, amém? Quando nós estamos aqui com as crianças no culto de ceia, poderíamos dizer, o culto mais importante, não que seja, dessa perspectiva, mas, digamos assim, o culto, aquele onde a maioria das pessoas vão à igreja, o culto onde nós ceamos, esse momento tão importante. E aí as crianças veem: olha, nesse culto, nós estamos aqui, nesse culto nós estamos participando com toda a igreja. Nós não somos um empecilho para a igreja adorar. Nós não somos um empecilho para a igreja estar louvando o Senhor. Nós não somos um empecilho para os nossos pais estarem aprendendo. Nós não somos um empecilho para os líderes que estão aqui. Nós não somos um empecilho. Isso as encoraja, meus irmãos. Deus tenha misericórdia daqueles que não têm aproveitado isso. Deus tenha misericórdia daqueles que não têm compreendido a importância das crianças estarem juntos no ajuntamento solene. Deus tenha misericórdia. Jesus os encorajou. Jesus reprovou.
a atitude, mas foi dos discípulos. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Marcos descreve essa mesma história, mas ele acrescenta aqui uma informação que Mateus não traz. Ele diz que Jesus ficou indignado com os seus discípulos. Nós não vemos essa expressão em nenhum outro lugar. Mas aqui, o texto de Marcos diz que Jesus ficou indignado. Ficou indignado pela atitude dos seus discípulos. Então ele ordenou que as crianças fossem trazidas à sua presença. E nada deveria ser feito para impedir que as crianças chegassem até ele. Jesus reconheceu as crianças como membros da igreja, membros do corpo. Onde o texto nos diz, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus disse, as crianças são o corpo de Cristo. Corpo de Cristo não são os dizimistas. Corpo de Cristo não são simplesmente os adultos. Corpo de Cristo não são simplesmente os que têm cargos na igreja. Corpo de Cristo também são as crianças. Jesus também nos revelou algo aqui. Revelou que aqueles que querem receber o reino de Deus o devem fazer com ânimo, com disposição semelhante à das crianças. Por isso ele disse aqui, o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Aqueles que desejam o reino dos céus devem fazer com essa mesma disposição. Com a disposição que as crianças têm no servir, com a disposição que as crianças têm para buscar com toda intensidade aquilo que querem, assim devem fazer também aqueles que desejam o reino de Deus. Os que desejam o reino de Deus precisam se envolver por inteiro. Meu irmão, minha irmã, pare de se envolver com reservas. Pare de entregar para Jesus só o resto. Pare de entregar para Jesus só o que está sobrando. Se disponha como as crianças, com toda intensidade, com vigor. Você já viu uma criança parar de brincar, a menos que esteja doente, só porque ele disse assim, eu vou guardar energia? Não, eles vão até a energia acabar. Não tem mais jeito. Não é não? Eles vão até não ter mais jeito. Eles vão lá, eles vão se dedicar. E se você tirar, eles vão chorar. Aí você fica guardando energia. Essa semana eu vou trabalhar demais. Problema seu. Aliás, bênção sua. Você tem trabalho. Vai ficar guardando energia. Não vou domingo à noite, que amanhã tem que acordar cedo. Vai à casa do Senhor. Se disponha. Gaste a sua energia para o Senhor. Você não sabe nem se vai acordar amanhã. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Eu vou guardar minhas energias para amanhã, para o chefe. Vou servir ao Senhor. Vamos nos entregar, nos dispor como as crianças. Porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Quantas coisas, meus irmãos, nós botamos toda a nossa energia, toda a nossa dedicação, todo o nosso vigor. Se dispõe a amar o Senhor com toda a intensidade. Jesus recebeu as crianças e fez mais do que lhes era esperado. O texto de Marcos, capítulo 10, o texto nos diz que, em seguida, Jesus tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. O texto de Mateus, que nós estávamos lendo, diz que Jesus lhes impôs as mãos. Mas Marcos acrescenta que Jesus tomou as crianças no braço, impôs as mãos e as abençoou. Ou seja, Jesus foi além daquilo que era esperado. As pessoas chegaram ali esperando que Jesus impusesse as mãos e orasse por elas. Jesus acolheu, tomou nos braços, colocou talvez algumas delas para sentar em seu colo, de uma maneira cuidadosa e amorosa, certamente. E as abençoou. Fez além daquilo que era esperado. Meus irmãos, você não tem noção
do que Jesus pode fazer na vida de uma criança. Às vezes o nosso olhar vai ser muito limitado. A gente só vai olhar até um certo ponto, mas você não tem noção do que o Senhor pode fazer na vida de uma criança. Alguns anos atrás, aquele moço bem ali, Marcos, lá na outra igreja que nós fazemos parte, tomou a iniciativa adolescente, né? Não tinha esse cara aqui, tá velho já, estava adolescente, alguns anos atrás, tomou a iniciativa e disse, vou ensinar as crianças a tocar violão. Aí começou a fazer um curso lá com várias crianças. Muitos acabaram não seguindo na música, né? Mas hoje nós temos aqui um João Vitor, que é fruto desse trabalho. Aprendeu com Marcos. Quem lá atrás quer dizer assim, olha, ensina aí o João que ele vai tocar violão, vai tocar guitarra, vai tocar no ministério da igreja, vai ser importante ali para fazer parte do ministério. Não dizíamos. As crianças estavam lá, sábado à tarde, era difícil para ele, para o Marcos, era difícil certamente para as crianças, era difícil para os pais. Mas saiu um fruto dali, algo que nos ajuda na igreja, abençoa a igreja. E nós não sabemos o quanto Deus ainda pode conduzir, não apenas na música, mas na vida. Nós não temos noção, meus irmãos, quando nós começamos a investir na vida de uma criança, do que Deus pode fazer. Pode estar aqui os futuros grandes pastores, futuros grandes líderes dessa nação, o futuro presidente, futuro prefeito da nossa cidade. Podem estar aqui homens e mulheres de Deus, crianças ainda, que se nós investirmos hoje, meus irmãos, nós não temos noção do que Deus pode fazer, mas Deus sabe até onde pode levar. Jesus fez muito além do que era esperado, e nós temos que ter essa noção, amém? Que Jesus fará além daquilo que nós esperamos, mas nós temos aí o papel de investir nas nossas crianças, de levá-las então até Jesus. Tendo dito isso, o texto nos diz agora que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, versículo 16, Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Bom, meus irmãos, esse homem era um jovem. Lucas nos diz, o Evangelho de Lucas nos diz que esse homem era um homem importante. Mateus está aqui nos apontando, nós vamos ver que esse homem tinha posses, era um homem rico. Certo é que os evangelhos nos mostram, e aí é provável que isso seja a tônica também daquilo que nós vemos na nossa sociedade, que seja um homem rico e importante. Geralmente, pessoas ricas têm a sua importância no meio social. O texto nos diz também que ele era jovem. Então, certamente, havia alcançado aquela condição ali muito rápido. Não sabemos se por conta da condição da sua família ou por conta do seu próprio empenho, da sua própria dedicação. Certo é que algumas coisas aqui nos chamam a atenção, e aqui nós vamos analisar também usando aqui os textos dos outros evangelhos que trazem aí a mesma história. Esse homem correu até Jesus, o que nos mostra aqui a sua humildade, ele foi até Jesus, ele se aproximou de Jesus. Você lembra que nós falamos no culto passado dos fariseus, que fizeram uma boa pergunta, mas com um coração cheio de orgulho, com um coração ali apenas querendo pegar Jesus. Então era uma boa pergunta, porém o seu coração era mau. Mas esse homem não, ele foi até Jesus em humildade. Ele queria saber verdadeiramente o que ele poderia fazer de bom para ter vida eterna. Os outros evangelhos acrescentam que esse homem teria se ajoelhado diante de Jesus, como sinal ali de respeito, de rendição. A palavra também nos mostra, né, o contexto aqui ainda é aquela multidão. A palavra também nos mostra que ele fez isso em meio a várias pessoas. Ou seja, ele não esperou uma ocasião escondida, particular. Ele não estava com vergonha de fazer isso. E ele então trouxe a questão. Ele questionou de Jesus qual seria a maneira séria, a maneira correta para herdar a vida eterna. O que farei de bom para ter a vida eterna?
Bom, esse homem tinha posses, tinha condição, mas a sua atenção agora não está para os bens desse mundo ou para aquilo que ele ainda podia querer receber. Você pode dizer assim, pastor, mas então é fácil, ele já tinha muita condição. E por já ter muita condição, é muito fácil dizer assim, agora ele não quer saber mais o quanto ele quer receber. Meus irmãos, isso não é uma verdade. Pessoas que ganham muito dinheiro, geralmente, aprenderam a correr atrás de muito dinheiro. E querem sempre muito mais. Não são bobos. As pessoas que mais vão questionar num banco, por exemplo, se sumir um pequeno valor da sua conta, são aqueles que têm mais valor. A gente sumiu um valorzinho lá, a gente diz assim, um dia eu vou lá atrás. O rico, ele vai ligar no gerente, vai dizer, que raio é isso que sumiu o dinheiro da minha conta? Você vai olhar, pensa que é milhões, é coisa pouca para ele, né? Mas ele está lá. É aquele que vai se preocupar se o seu dinheiro está rendendo mais, se tem a melhor taxa, se está conseguindo mais, porque tem muito. Então, geralmente, as pessoas que têm muito querem saber de ter mais ainda. Eles querem fazer bons investimentos, eles querem garantir o melhor negócio. Eles se preocupam quando a situação do país muda, quando a inflação aumenta. Embora não os afete tanto quanto afeta o pobre. Você já mandou o seu dinheiro para o exterior quando a inflação aumentou? E ficar aqui passando baque. O rico, ele joga o dinheiro para fora. Rico não passa baque, meus irmãos. E está sempre ligado. E tem as melhores assessorias. Então não é uma verdade que esse homem aqui, por ser rico, agora ele não quer mais saber de dinheiro. Isso não é uma verdade. Mas ele procurou Jesus, porque ele tem uma dúvida sincera. Ele tinha de fato um bom propósito no seu coração. E o que Jesus fez, estimulou a fé desse jovem. Veja o versículo 17. Respondeu Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Então esse jovem, ele tinha um bom desejo no seu coração, e quando aqui, levado por Jesus, a refletir na sua própria vida, considerou ele que tinha ele um bom coração. Considerou ele que vinha tendo bons procedimentos. Jesus o orientou ali acerca dos procedimentos que ele tinha que ter. Falou acerca ali dos mandamentos. Justamente os mandamentos ali que se referem ao nosso dever com o próximo. Aquele jovem, então, se sentia ali adequado para o céu. Por isso, então, ele declarou, tenho obedecido a tudo isso. Lá no Evangelho de Marcos, ele diz, tenho obedecido a tudo isso desde a minha adolescência. Ou seja, Senhor, eu tenho caminhado, tenho sido prudente. Certo é, meus irmãos, que Jesus teve uma afeição por ele. Jesus não vai o desprezar. Parece então que esse jovem está no caminho certo, porque ele tem sido zeloso e tem se dedicado. Mas Jesus então lhe deu uma ordem que tinha a finalidade de testá-lo. Está no versículo 21. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o que aconteceu diante da ordem de Jesus? O versículo 22 nos diz, que ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O jovem se retirou dali entristecido. Porque Jesus não queria a riqueza dele, Jesus queria o seu coração. E a primeira coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos, é as riquezas não nos satisfazem. Esse jovem tinha toda a riqueza, esse jovem tinha todos os bens, mas isso não preenchia o vazio do seu coração.
Não se iluda. Trabalhe, se dedique. Tente o que você achar de melhor. Um bom empreendimento, um concurso, um trabalho, uma carreira na empresas privadas, ou uma nova ideia, um insight seu pessoal, e de repente você disse assim, olha, isso aqui vai dar muito dinheiro, isso aqui vai ser um sucesso. Tente o que você tentar. Faça especialmente aquilo que o Senhor direcionar ao seu coração, mas não se iluda em achar que o dinheiro vai encher o seu coração, porque não vai. Porque todas as pessoas que vão por esse caminho, em um momento ou outro, vão se pegar com os corações ali verdadeiramente vazios. O escândalo agora que está vindo à tona lá nos Estados Unidos, uma indústria, um grupo de pessoas estava ali se aproveitando ali de outros para ter prazer e satisfação pessoal, sexual. Você não vai encontrar ali no grupo de denunciados, aqueles que apareceram até agora, pessoas com pouco poder financeiro. São atores, atrizes, conhecidos e renomados, músicos, conhecidos e renomados, cheios de dinheiro, mas com corações vazios. Vazios. Porque, meus irmãos, o dinheiro não preenche o nosso coração. As riquezas não conseguem nos satisfazer. Porque se você não tem Deus no seu coração, você sai e come no melhor restaurante da cidade, paga o prato mais caro, mas volta e fica a noite inteira virando o travesseiro. Mas não é simplesmente porque você está cheio como se tivesse comido ali no pior da lanchonete no Filipino. Não, porque você comeu uma comida valorosa, boa, que te satisfaz. Não era para te deixar assim. Provavelmente não vai ser. Mas pela falta do Senhor, muitos não têm dormido. Muitos têm virado à noite na cama, no travesseiro, tentando encontrar a razão do seu vazio. Muitos estão se enchendo de remédios, muitos se enchendo de tratamentos, muitos se enchendo de vícios e não conseguem encontrar satisfação porque o dinheiro que tem não satisfaz. As riquezas não nos preenchem, assim como não preencheram aquele jovem. Ele tem muita riqueza, mas a ele ainda falta alguma coisa. Ele está atrás ali de Jesus, tentando encontrar isso. Outra coisa, as riquezas nos enganam. Veja que o texto nos diz que ele é orientado por Jesus a respeito dos mandamentos. E ele diz, olha, eu tenho cumprido os mandamentos. Certamente, meus irmãos, por ter uma grande riqueza, imaginava esse jovem que, se eu estou cumprindo os mandamentos e tenho sido bem sucedido financeiramente, é porque Deus tem se agradado de mim. As riquezas, então, acabam iludindo muitas pessoas. Porque é uma tônica desse mundo achar que ter riqueza significa favor de Deus. Se eu estou rico, se eu tenho crescido financeiramente, é porque o Senhor está me abençoando. Eu tenho sido agradável aos olhos de Deus. Mas não é o que estava acontecendo. Então as riquezas, meus irmãos, enganam os homens. Podem ser um engano. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que o amor às riquezas leva à perdição. Veja o versículo 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então, Jesus disse aos discípulos, digo a verdade, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são
possíveis. Meus irmãos, a palavra é bem clara quanto a isso. Jesus não está condenando aqui o dinheiro em si, ou a riqueza em si, mas Jesus certamente está condenando o amor a essas riquezas. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro, meus irmãos, então, se visto assim, ele passa a ser um Deus. Talvez o Deus mais adorado pelos homens que não conhecem o Deus verdadeiro. O dinheiro, a riqueza. O que está por trás, meus irmãos, de muitas guerras, que está por trás de muitos conflitos ao longo dos tempos, o amor ao dinheiro. Nós estamos saindo de uma eleição, e não é mentira para ninguém, não é um engano para ninguém, que muitos em quem nós depositamos alguma expectativa de que possam fazer algum bem, e nós não estamos errados nisso, em ter essa expectativa, mas muitos só estão atrás de benefícios pessoais, financeiros. Meus irmãos, um vereador ganha 15 mil reais aqui em São Luís. Eu não quero só falar daqui de São Luís. Vamos pegar isso aí para todo o Brasil. A média é essa. Municípios maiores, mais ricos, ganham um pouco mais. Municípios menores ganham menos. As cidades em que vereadores ganham 6 mil, 7 mil reais. Aí os caras entram e saem 4 anos depois com um patrimônio duplicado, triplicado. Como assim? Dias atrás, soube de um caso, peguei um documento assim no trabalho, eu vi o nome de um ex-vereador. Foi candidato há muito tempo e acho que só teve um mandato. Aí eu vejo assim, o documento, era uma empresa que tinha sido passada por nome de uma outra pessoa. Esse cara já está velho, tem muito tempo já. Eu era guri e vi esse cara concorrendo, muitas vezes. Aí eu vi, eu reconheço esse nome. Falei para a moça que estava adquirindo a empresa, né, que está passando o nome dela, foi lá mudar os documentos. Eu falei, eu conheço esse cara que foi vereador. Sim, ele teve um mandato aí e tal, concorreu muito tempo. Aquela coisa, sabe aqueles nomes que a gente vê assim, vive concorrendo, parece que quase nunca ganha? O que era a empresa? Um posto de gasolina no interior. Eu fiquei, como assim? Gente, posto de gasolina, você não tem noção do dinheiro que gira um posto de gasolina. Você comprar, você ter uma concessão dessa, é muita grana. Eu fiquei, como assim? É muito dinheiro. Muitos só estão atrás disso. Infelizmente, essa é a verdade. Não deve tirar, abrindo parênteses aqui, a nossa expectativa de que possamos botar lá bons representantes, que possam fazer o bem pelo povo. Essa é a nossa expectativa em um sistema democrático. Porém, infelizmente, a verdade ainda é que muitos só estão atrás de benefício pessoal. Certo é, meus irmãos, que o amor às riquezas leva à perdição. Porque enquanto homens estão procurando aí dinheiro, riquezas, pelos mais diversos meios, e a política não é o único meio para se correr atrás de riquezas, certo é, meus irmãos, que quando estão atrás disso, e apenas disso, seus corações estão perdidos. Porque Jesus aqui, tendo visto esse jovem ir embora entristecido, quando tocou ali no assunto do seu dinheiro, da sua riqueza, Jesus disse aos discípulos, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E trouxe aqui uma imagem, uma figura, para que eles entendessem isso claramente. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, o camelo provavelmente era um dos maiores animais que existiam ali no Oriente Médio naquela época, talvez até os dias de hoje. E talvez o buraco de uma agulha fosse o menor buraco, o menor espaço que eles poderiam imaginar naquele tempo. Então Jesus trouxe a eles uma situação quase que impossível.
Como quem diz, homens dados ao dinheiro, que amam o dinheiro, que fazem como esse jovem, quando são confrontados acerca das suas riquezas, vão embora. A eles é praticamente impossível entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o amor ao dinheiro leva à perdição, leva para longe de Deus, leva as pessoas a se satisfazerem em outras coisas, menos em Deus, porque amam o dinheiro. E o Senhor não concede a sua glória a ninguém. Ele precisa reinar, e não o dinheiro. Jesus então deixou claro, isso leva à perdição. Porém, meus irmãos, Jesus aqui nos dá um alento. Versículo 25, ao verem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? E Jesus respondeu, olhando para eles, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus deixou claro que a salvação dos homens não está em si mesmos, mas no Senhor. Se para um homem é impossível, para Deus todas as coisas são possíveis. Não há impossíveis para o Senhor. Ou seja, o homem na sua pior maldade ainda pode ser salvo se estiver no Senhor. Se voltar para o Senhor. O homem mais rico, mais apaixonado pelo dinheiro ainda pode ser salvo se voltar ao Senhor. O pior dos pecadores pode ser salvo se voltar ao Senhor. Porque para Deus não há impossível. Especialmente quando eles falam aqui sobre salvação, para Deus não há impossível. Porque a salvação provém do Senhor. Por isso, quer seja um rico, quer seja uma criança, o único caminho para a salvação se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem outro caminho, meus irmãos. Não tem outro caminho. Ele é o caminho. Porque para Ele não há impossíveis. A criança mais difícil, cheia das suas dificuldades, lembrando sempre que as crianças não estão livres do pecado, são pecadores também, podem ter suas dificuldades, seus traumas, síndromes ou problemas diagnosticados pelos homens, todos são pecadores em essência, nascemos assim. Então precisam, carecem de Deus para ser levados à salvação. O homem mais cheio de dinheiro precisa de Deus para ser levado à salvação. O político mais rude precisa do Senhor Jesus para ser levado à salvação. Sem Jesus não há salvação. Então ele deixou isso bem claro. O texto segue dizendo então, Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? E é interessante isso aqui. Pedro apresenta para ele, para Jesus, então, o que eles fizeram? Nós deixamos tudo. Se o problema é esse, Senhor, nós deixamos tudo. Alguns querem apontar que Pedro foi rude aqui. Talvez essa é uma das situações justamente em que Pedro não parece ser. Até pela própria resposta de Jesus. Não é que Pedro aqui quis se orgulhar, ele só queria entender. Senhor, nós, no nosso caso aqui, nós deixamos tudo. E nós? O que será de nós? Seremos salvos? Jesus respondeu, 28, digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas. Quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai e mãe, filhos ou campos, por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Pense bem nisso aqui. O parâmetro que Jesus está usando aqui é o parâmetro da riqueza. Pedro diz, nós deixamos tudo. O que será de nós? E Jesus aponta aqui para o cumprimento, então, pleno, completo da promessa, o cumprimento de todas as coisas, apontando aqui já para a eternidade. Jesus responde nesse sentido, dizendo que aqueles que abandonaram qualquer coisa por Jesus, sua família, sua casa, suas posses, seus filhos, o que quer que seja, receberão do Senhor muito mais. A esses aqui que estão no Senhor, receberão
o prazer, a alegria de julgar. O povo de Deus contará, então, nesse dia, com a própria presença do nosso Senhor Jesus e estará ao seu lado. E julgará com o Senhor. Ou seja, o prêmio é muito maior. Caminhar com o Senhor, meus irmãos, nos traz recompensa. Primeiro, uma recompensa imediata. Seguir a Cristo, caminhar com Cristo nessa vida aqui, meus irmãos, é incomparável. É incomparável. Ninguém vai perder por seguir a Cristo. No parâmetro do Senhor, ninguém sai perdendo. Nós podemos perder as coisas desse mundo, os bens desse mundo, mas não perderemos sob os olhos de Deus. Mas haverá também a recompensa eterna, a plenitude, estar com o Senhor para sempre, viver para sempre com Ele. Riqueza nenhuma aqui desse mundo, meus irmãos, se compara àquilo que nós temos para viver eternamente com o nosso Senhor. Não há nenhum rico nesse mundo que tenha levado as suas riquezas além da sua morte. Pelo contrário, que muitas vezes a gente vê são pessoas se degradando pelos seus bens depois que morrem. Porque eles não podem levar. Ninguém pode levar. Então, acumular recursos aqui não faz sentido no que diz respeito à eternidade. Mas aqueles que vão viver a eternidade com o Senhor terão uma riqueza certamente muito maior do que qualquer riqueza aqui desse mundo. Qualquer riqueza desse mundo. Então nós temos uma pobreza rica. A pobreza desse mundo, a pobreza de espírito, é riqueza aos olhos do Senhor. Nos aponta para viver a eternidade com o nosso Deus. Jesus conclui então, o versículo 30, com um alerta. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Mais uma vez, o contexto aqui ainda é o contexto de riqueza. Ainda é o contexto das crianças. Porque aqueles que são tidos como últimos aqui, ou, na verdade, aqueles que são tidos como proeminentes aqui, que fossem os mais velhos, os adultos, os que tivessem uma posição social, que fossem os ricos, Jesus diz, isso não lhes garante proeminência nos céus. Por isso ele diz, muitos últimos serão primeiros, e muitos primeiros serão últimos. Porque a proeminência desse mundo, as riquezas desse mundo, ou qualquer coisa que nos confira aqui ser maior do que o outro nesse mundo, não é uma garantia daquilo que está por vir. Porque nos céus estarão aqueles que nesse mundo foram humildes, que nesse mundo se colocaram diante de Deus como menores, pecadores, entendendo o seu papel, a sua posição, entendendo que precisavam, diante do Senhor, renegar tudo para humildemente aceitar aquilo que o Senhor tinha para nós. Meus irmãos, mais uma vez, no fim de tudo, o Senhor aqui nos leva a ter uma compreensão acerca da humildade que nós precisamos ter. Nós precisamos aceitar que Ele é o nosso Senhor. E isso precisa ser na nossa vida todos os dias. Na minha, na sua, das crianças, dos adultos, dos ricos e dos pobres. Que o Senhor seja sempre Senhor e Rei sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus?